Esperar o pessoal entrar. Boa noite a todos. Boa noite a Andréia, a Morgana, o Gastão. Vamos conversar sobre um assunto muito bom, muito interessante, né, que está atingindo, né, Florianópolis, a juventude aí principalmente, que é em relação à tecnologia, à startup, que vem crescendo não só aqui em Florianópolis, mas em todo o Brasil, né? E no mundo já é bem mais desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos. Mas quem vai nos falar melhor sobre esse assunto é o nosso amigo Lui. Vamos fazer para a gente começar a conversa. Aguardando só a entrada do Lui. Opa! Beleza, Renan? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Cara? Tô ouvindo. Show de bola, também. Beleza. Pessoal, tá tudo certo, o áudio meu e do Lui tá tudo certo, só pra gente começar tranquilo aqui a nossa conversa de hoje. Acho que tudo certo, né? Então, primeiramente, Lui, queria te agradecer, né, o meu querido amigo Lui Holleby. Obrigado por aceitar esse convite para a gente conversar sobre um assunto tão, né, instigante, que chama bastante atenção, e muitos não têm, né, ainda um conhecimento aprofundado desse assunto. A gente vai falar sobre Floripa, né, sobre a nossa ilha, mais voltada à questão tecnológica, né, já que Florianópolis é considerada, né, a Ilha do Silício. Por questão da questão tecnológica, dos empreendedores, dos jovens, né, que estão colocando a mão na massa, e o Lui é um deles. Vou fazer uma breve apresentação do Lui, né, o Lui, amigo de longa data, hoje ele é cofundador do Laboratório de Sucesso do Cliente, mas eu vou pedir que ele fale no termo que vocês utilizam aí na questão da tecnologia, né, no inglês, né? Lui, bem-vindo, boa noite. Show de bola, Renan. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você. E vamos discutir startups, tecnologia. Estamos aí para isso, né? Mas realmente hoje eu tenho duas frentes principais. Hoje eu trabalho na Active Campaign, uma startup que a gente até vai comentar um pouquinho mais por aí, uma startup voltada à automação de experiência do cliente, um software de automação de experiência do cliente, e também tem o CS Lab, junto com o sócio, o Leonardo, onde a gente traz, né, um hub de conteúdo sobre sucesso do cliente, que é como se fosse o pós-venda das startups aí. Customer Success, sucesso do cliente, e essa é a minha vida. E vamos lá, vamos conversar. Coisa linda. Tá mais ou menos há quanto tempo? 5 anos? Isso, agora vai fazer, acredito que no começo do ano que vem faça 6 anos. Então, 5 anos e meio nesse mundo de startup. A gente fala que são como anos de cachorro, né? Passa muito rápido, realmente. Parece que faz uma eternidade, cara. Nem lembro, assim, do começo e tal. Passou tão rápido. E às vezes é só 5 anos e meio e tal, para alguém, alguém que trabalha em uma empresa mais tradicional e tal, consegue calcular esse tempo da maneira certa. A gente, startup, a gente está muito... É muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas é muito bom, muito bom. Quase 6 anos aí nessa pegada. Show de bola. Para a gente fazer uma breve introdução, para a gente entrar no tema, né? A gente fez uma conversa, eu e o Lui, para a gente fazer uma introdução para iniciar esse bate-papo. Antes de falar Florianópolis, a Ilha do Silício, Florianópolis está mais quase 30 anos, através da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Foi criada por Centro de Tecnologia e aí começou realmente a se falar em tecnologia na capital catarinense. Florianópolis foi apontado como Ilha do Silício porque, né, teve uma pesquisa muito tempo atrás, 20 cidades empreendedoras. Florianópolis foi considerada como uma das 32 melhores cidades para se fazer investimentos em tecnologia. E agora eu vou passar alguns dados, né, que a gente conversou aqui da nossa live. O setor de tecnologia de Santa Catarina ultrapassou Minas Gerais e Rio de Janeiro e se tornou o quarto maior polo de tecnologia no país em faturamento.
São mais de 17,7 bilhões faturados, que representam 5,9% do PIB catarinense. Olha só, o PIB, setor tecnológico, 5,9%. 12.138 empresas de crescimento de 7,7% no último ano. O ecossistema da tecnologia catarinense é o sexto maior do país em número de empresas. Floripa tem a maior densidade de empresas por 1.000 habitantes. Com 56,5 mil colaboradores, Santa Catarina avançou uma posição e se tornou o terceiro maior no setor de tecnologia do Brasil, mesmo sendo o 10º estado mais populoso do país. Para a gente já encaminhar, em 2019, o setor de tecnologia catarinense gerou 3,4 mil novas vagas de trabalho. A região da Grande Florianópolis foi a líder do estado, com cerca de 1.000 novas vagas. Florianópolis concentra o maior número de startups do Brasil, quando a gente leva em conta a população da cidade. A arrecadação da indústria da tecnologia já é 4 vezes maior do que a do turismo. Engraçado, a gente vive em Florianópolis, né, que vamos dizer que seria considerada um polo turístico maravilhoso, pelos seus belezas naturais, toda a cultura que envolve Florianópolis, e hoje a gente vê esse ramo tecnológico. Né? Em primeiro lugar, antes de entrar nas perguntas, o que se deve, de fato, a esse crescimento, Luiz? Boa, acho que são diversos fatores, assim, tanto esse ponto histórico, talvez a proximidade da ilha nos seus lugares, o apoio que teve de aceleradoras, incubadoras, governo ao longo do caminho, né? Acho que muitos elementos fizeram isso acontecer e dar certo aí ao longo do caminho, né? Mas acho que a ilha hoje está, com esses números, né? Santa Catarina está despontando bastante. A gente às vezes acha que porque, por exemplo, antes de entrar nesse mundo, eu não sabia, né? Não entendia muito, não conhecia ninguém que trabalhava numa startup, fui conhecendo lá ao longo do caminho mesmo, tipo meio ano antes de eu entrar numa startup, eu descobri, pô, tem uma pessoa que trabalha ali. E essa coisa de turismo, a gente vive mais na pele porque a gente pega trânsito, né? A gente pega trânsito aqui na ilha e a gente vê, pô, turismo, tá muita gente vindo, é um negócio mais palpável pra gente, só de pegar trânsito e a gente vê que são placas diferentes de outras cidades, de outros países, Argentina, etc. É um negócio que fica mais viável, mais viável da gente entender o que é, né? Então, muitas vezes, e as startups ali trabalhando, né? Ao longo do caminho, nas suas associações e crescendo e conseguindo investimentos, a gente mais ouve falar. Então, eu acho que é muito disso, né? Antes de eu entrar, eu também não tinha muito dessa noção. Que Floripa estava crescendo, que já estava bombando. Hoje está mais do que nunca, né? Certo. Pois a gente vai abrir espaço para o pessoal que está nos acompanhando. Eu vejo que já tem alguns comentários ali. Enviem perguntas para o Lui, né? Para que a gente possa fazer uma coisa mais dinâmica nessa conversa. Mas, Lui, antes de a gente, né, entrar mais especificamente dentro desse ramo, muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, que, né, nos acompanhando, não sabem o que é startup de fato. Startup e também o que ela se diferencia de uma empresa tradicional. Boa. Perfeito, cara. Tem uma frase que eu até separei aqui, que é a frase preferida de todo mundo que responde essa frase normalmente, que é uma startup é um grupo de pessoas, certo? À procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. É mais ou menos isso, né? Um grupo de pessoas, muitas falam, é um grupo de malucos, né? Os caras, às vezes, jogam tudo pro alto, pegam as economias que tem para ter essa coragem de empreender, de criar uma startup ao longo do caminho. E esses são os pontos. Assim, incerteza, ninguém sabe se vai dar certo. Às vezes, tem até um amigo nosso chegou uma vez, pô, eu passo perrengue para fazer aniversário do meu filho aqui. Todo ano eu tenho que ir atrás de docinho, daí o salgadinho é outra empresa, daí a decoração é outra empresa, daí não sei o que é outra empresa, um monte de coisa ao mesmo tempo. Por que não? Por que não fazemos, né? Uma startup que consegue conectar todas essas coisas que um pai quer quando faz uma festinha com o pai. Eu falei, pô, legal. Ideia é muito bom em startup, né? Ideias normalmente são legais, são muito boas, etc. Agora, eu falei pra ele, mas aí, vamos lá, se esse cara tem 2 ou 3 filhos, 1, 2 ou 3 filhos, legal. Vamos pegar o exemplo de 3 filhos. Ele teria 3 aniversários por ano. 3 vezes por ano ele vai usar a tua solução, esse cara. Talvez ele não use no outro ano, porque ele vai que, não, esse ano a gente vai viajar. Eu não quero fazer festa temática de nada. Então já é um negócio que não dá pra ver que não é tão escalável ao longo do caminho, né? Pode ser que dê um mini lucro ali, mas será que esse esforço vale todo
o negócio, tem algo para auxiliar, fazer um marketplace dessas festas valeria a pena? Então já é uma ideia que dá para ver só por esse modelo de negócios, que a gente não consegue saber ao certo como é que ia trazer mais recorrência dentro dessas transações, que não... A ideia é boa, mas não necessariamente ia acontecer uma coisa, né? Ia virar uma startup de sucesso, ia estar crescendo tanto. Então, mais ou menos isso. Repetível, que eu falei antes, repetível é entregar o mesmo produto para pessoas diferentes. Então, o Renan usa o WhatsApp, mas o Renan acha que o botão do WhatsApp ali de envio devia ser verde e não da cor que ele é. Eles não vão mudar só pelo Renan, né? Eles fazem um produto para toda a galera, com muitas pesquisas, utilização de dados, experiência do usuário em si, experiência do cliente de outras maneiras. Tem uma gama, um hall de muitas coisas ao mesmo tempo, mas ela tem que ser repetível. Não é o Renan ganha um tipo de WhatsApp para ele usar porque ele reclamou, o Lui ganha um outro, né? O Instagram a mesma coisa, o Netflix a mesma coisa, então realmente é repetível. E escalável esse ponto, né? Esse crescimento exponencial, que é muito diferente. Eu vou fazer uma pequena empresa aqui, uma microempresa, uma padaria aqui da esquina. Essa padaria, cara, é muito difícil escalar, ou seja, ter esse crescimento exponencial, não um crescimento linear aos poucos, ao longo do caminho, mas um crescimento que é muito mais profundo e muito maior. Então a startup vem para isso, crescer com custo baixo e uma receita alta ao longo do caminho, né? Previsível e escalável dessa maneira. Então, resumo, algo pequeno que quer se tornar grande através de tecnologia. Mais ou menos isso aí. Bela introdução, bela resposta objetiva, muito boa. Até para não perder as perguntas, a Bruna, a Esme, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no SBT, ela é jornalista gaúcha, ela pergunta, startup de qual segmento há mais investimento? Tá, deixa eu ver aqui. Startup de qual segmento há mais investimento? Essa é uma excelente pergunta. Eu acredito que é o seguinte, tá? A gente, no mundo de startup, a gente tratua mais ou menos com 2 pontos, né? Sempre tentando trazer essa recorrência em geral. O ponto, um dos mais escaláveis que a gente tem, certo? Ou seja, consegue escalar, mas ter mais gordura, quando a gente está falando de grana, é o modelo de SaaS, Software as a Service, software como um serviço, assinatura. A assinatura é um dos modelos que os americanos mais gostam. A gente vê muitos fundos de venture capital especializados em SaaS, especializados em assinatura, porque ele traz uma previsibilidade. A gente tem um Puchalski que fala, vai chover amanhã. Até tá dando uma ventania aqui no centro, não sei como é que tá aí, Renan, mas aqui tá uma loucura, uma ventania hoje, e já estava previsto essa ventania. O vento sul. Já estava previsto o vento sul. Então, uma startup que tem pontos de assinatura, ela é mais previsível. Por quê? A gente pega o exemplo do Uber, que passou poucas e boas agora na abertura da bolsa no IPO. Ele não é tão previsível porque é o seguinte, se o Renan pega Uber todo dia para ir no trabalho, por 1 ano, e daí ele vai lá e compra um carro, e ele não vai mais pegar o Uber. Cara, não tem essa previsibilidade, o Renan não deve nada para o Uber, ele não paga assinatura nenhuma para usar. Então o marketplace ele tem suas dificuldades de escalabilidade, certo? O que não quer dizer que seja difícil de investir, mas eu vejo a preferência de muitos fundos, a especialidade de muitos fundos ser enviesada aqui no Brasil e tal para o modelo de SaaS, de software como assinatura para softwares que a gente vai pagando ao longo do caminho, tá? Eu acho que seria mais ou menos isso. Até o pessoal da Vindi, VINDI, eles têm um e-book muito legal, que também é um livro físico que eu tenho, que é A Economia do Acesso, que ela fala o lado bom, né, de softwares por assinatura ao longo do caminho. Então, acho que vale bastante esse estudo. A Vindi é um blog ótimo, livros, e-books ótimos para se acompanhar. A Vindi faz isso, né, um software que ajuda empresas de assinatura realmente. Mas acho que seria mais ou menos isso. O Luiz Fontanella, meu querido amigo, ele até disse que a tua explicação inicial sobre startup já valeu a live, e ele disse que o Uber, inclusive, ainda não é lucrativo. O que tu acha, Luiz? Tem esses pontos, né? Eles foram abriram a oferta pública no IPO, tinha muita gente especialista falando, cara, o Uber talvez não esteja ainda preparado para isso, porque tem todas as questões. Custo de carro, custo de motorista, custo do lado, custo do outro, a falta de previsibilidade, como eu falei. Por exemplo, lá em São Paulo, aqui em Floripa ainda estava iniciando o Uber. Quando eu ia lá para São Paulo a trabalho, a galera falava, 99 às vezes tu pode pagar um pouco a mais, mas é mais seguro, porque o Uber tá virando uma loucura aqui. Então tu já tinha lá em São Paulo, aqui em Floripa não tinha antes, uma espécie de concorrência que chegou ali para fazer o negócio acontecer. Até hoje 99 bomba por lá. Então, essa falta de previsibilidade, para mim, é o X da questão, né? Essa falta de previsibilidade em si. Tu não tem um momento que tu tem uma gordura. Tu começa todo mês, ou a maioria dos meses,
tu começa zerado no caixa, ao contrário de assinatura. Por isso que eu acho que é mais seguro. Se eu, Luio, algum dia tiver dinheiro para investir numa startup ou for um investidor pela consultoria que eu estou com uma startup em si, eu falaria, vamos primeiro em assinatura. Vamos primeiro nas que trabalham assim. Legal. A Andréia Vergani, querida amiga, exatamente, já valeu a live. Muita informação de qualidade. O Bagaceiro Colorado, tu deve conhecer bem aí, o Uber é lucrativo para passageiro, ele disse. Ele até mandou, ele emendou uma pergunta que eu tinha aqui, já feito aqui nas minhas anotações, ele pergunta, quando uma startup deixa de ser uma startup? Boa. Olha, quando ela acaba, porque tem muita startup que acaba, né, gente? A gente só vive essa coisa bonita, a gente bota o filme do Netflix ali do Steve Jobs e tudo é lindo e maravilhoso. Cara, o mundo, o dia a dia de empreendedor, cara, são pessoas muito corajosas, esses CEOs, founders de startups, é uma galera corajosíssima para pegar, né, e viver num risco, viver num risco tão grande, tão iminente. Então, além das startups que acabam, as startups que crescem bastante, elas são consideradas, de repente, após o investimento de série B, que a gente chama, mais ou menos, no final de série A, de scale-ups. Não são mais startups são scale-ups. Então, aqui em Floripa a gente tem alguns exemplos de scale-ups, resultados digitais, a própria Decora, do Paulo e do Tremon, são consideradas maiores, né, scale-ups ao longo do caminho, ou até fazem uma fusão, M&A, ou até são adquiridas, compradas por uma gringa aí da vida, acontece bastante, ou até por uma brasileira mesmo. Então, seria mais ou menos isso. Para investimentos, a gente tem sempre pontos simples, né? O seed, que é o semente, que é o primeiro investimento, pode ser familiar, de amigos, pessoas que conhecem o teu negócio, o teu segmento, ou pessoas próximas, né? Meu pai tem uma empresa, ele resolveu investir no meu startup. Depois é série A, série B, série C, série D, e aí vai. Cada série dessas é maior. Eu diria que depois, no série B, a gente pode considerar uma scale-up normalmente, mas não tem muita regra assim, para isso, essa nomenclatura. Sim. Pessoal, pode mandar pergunta. Tem ali uma caixinha ali de perguntas com ponto de interrogação ali embaixo. Coloca ali essa pergunta para a gente ir conversando, ficar uma coisa, como eu falei, bem dinâmica, né? Um abraço para a Tati, a minha esposa Camila acabou de entrar. Tem uma colinha aqui que a gente conversou. Como é que o Lui foi parar nesse mundo de tecnologia e como é que é trabalhar numa empresa, né, gringa, né? Ser o gringo no meio dos americanos. Boa. Eu fui parar no mundo de startup. Tem um livro que eu estou relendo agora, de tão bom que ele é, eu recomendo bastante, se chama Dar e Receber. E ele fala muito assim. Já ouviu falar, Renan? Sim, mas eu só não me lembro qual é o autor, sabes? Boa. Eu acredito que é Adam Grant, se eu não me engano. Adam Grant. É um livro muito bom. Eu estou relendo agora porque eu li com uma expressa, no PDF, assim, indo para um lugar para o outro. Mas eu estou lendo agora no Kindle bonitinho para fazer anotações mais calmo e tal. Daqui a pouco eu posto lá no Instagram também esse livro. Mas ele fala muito que o mundo é dos doadores. Doador é aquele cara que às vezes, cara, doa seu tempo, seu espaço, etc., sem pedir nada em troca, sem esperar nada em troca e sem ter que, porra, o que eu vou ganhar por conta disso em geral. Então eu lembro, uma cena muito boa foi quando o Ricardo, esse cara que eu vou comentar depois, Ricardo Palma, um grande amigo meu, ele queria entrar no Emaús, ali na parte dos cantores, tocar violão mesmo e tal, e ele falou, cara, como é que eu faço para entrar nessa galera e tal? Cara, vamos lá pensar e não sei o que mais, e ajudei ele a entrar para lá. 1 ano e meio depois, quando eu falei, pô, tu já trabalha numa startup, eu queria muito entrar, me ajuda agora também, ele fez o mesmo, ele foi doador, né, retribuindo esse presente, esse favor e tal do violão. Ele conheceu a esposa dele, a Maíra, lá nos cantores. Então é uma história bonita assim, que o Ricardo tem com música, aprendendo a tocar violão ao longo do caminho. E o Ricardo me ajudando, né, por indicação, a gente tem um atalho, né, por isso que networking, depois a gente vai comentar bastante, mas essa coisa de trocar realmente, ter o máximo de experiências e conhecer mais gente é muito positivo para tudo isso. Então o Ricardo me ajudou, né, a passar no processo seletivo com dicas, etc. Eu fui estudar muito para passar lá no processo da resultados digitais na época e por essa indicação do Ricardo eu consegui, graças a Deus, entrar por lá. Foi uma loucura no começo, porque eu era muito mais parecido, não sou de exatas, né? Eu sou de humanas, assim como você, Renan, sou da área de comunicação, pós-graduado, tudo na Estácio aqui de Floripa, então não sou de exatas em si, era um mundo muito diferente do que eu vivia, eu trabalhava muito com assessoria de comunicação, trabalhei 2 anos na Cúria aqui, na Igreja Católica, e o meu dia a dia era totalmente diferente, sinceramente, era completamente diferente, era muito
fazia às vezes reuniões de pauta de uma manhã inteira, tá ligado? Eu ficava a manhã inteira numa reunião de pauta, até com padres ali para fazer reunião de pauta da arquidiocese, do jornal. Era uma entrega mensal, que era o jornal da arquidiocese. Eu chego numa startup, em vez de fazer uma reunião de uma manhã inteira, o meu time lá, no primeiro dia que eu cheguei, fez uma stand-up meeting. É tudo em inglês, né? Porque se baseia muito em americano, muito gringo. Uma reunião em pé. Uma reunião em pé, que durava 10 minutos. O que tu fez no meio do almoço, assim, depois do almoço? O que tu fez de manhã? Manhã fez isso, isso. O que tu vai fazer à tarde? Isso, isso e aquilo. Tem alguma coisa de travando? Não tem nada me travando. Vai para outra pessoa do time. Agora sou eu. De manhã eu fiz isso, de tarde... Cara, uma reunião rápida que eu não entendi nem o que aconteceu e já acabou a reunião, cada um pro seu lugar, fazendo reunião um lado do outro. Cara, foi uma loucura. A galera fazendo reunião, fazendo calls, né? Vendas, vendedores gritando do meu lado, os outros atendendo, do time de sucesso cliente gritando do outro. Eu não entendi nada, cara, naquele primeiro dia. Eu lembro que eu desci a ladeira do Celta ali, para quem não conhece o Celta ali na EC401, que é uma incubadora de muitas startups que nascem aqui. Descendo a ladeira do Celta com o Felipe, meu camarada que eu conheci no dia ali, quase 40 anos, já era professor de doutorado, tá? A gente falando o que a gente foi se meter, sabe? Que loucura é essa, cara? Que mundo é esse? Que galera maluca é essa? E foi uma loucura. Aos poucos eu fui me adaptando, né? O negócio foi acontecendo. Não, só não já te interrompendo, né? Sim. Mas me chamou a atenção porque o Marcos, nosso amigo, trabalha hoje também nesse segmento. Eu queria puxar esse gancho que tu estás falando, porque eu vejo muita gente desanimada onde está trabalhando hoje, querendo se reinventar. E eu acho que essa parte das startups, né, da tecnologia, ela faz parte dessa reinvenção que a gente vive hoje na sociedade. E muitas pessoas estão procurando isso. Por isso que eu acho que tem um número legal de pessoas participando, justamente interessada. Pô, por onde começar? Então, fala para quem realmente está ali, pô, cara, como é que eu faço? Né? Como que eu procuro? O que eu leio? O que tu diria para essa pessoa que está começando? E lá dentro, na prática, como é que trabalhar na startup? Só para que as pessoas que ainda estão querendo conhecer, saber a fundo mesmo como iniciar esse processo. Boa. Olha, eu acho que para questões de conteúdo, tem um livro que é essencial no começo para se entender, né, o porquê que as coisas são assim, tão rápidas, tão ligeiras, tanta coisa ao mesmo tempo e tal. E também ver que não é um bicho de sete cabeças a ponto de, pô, para mim não dá e etc. Né? Tem mercado para todo mundo, tem muita vaga de tecnologia, o que eu costumo falar, por mais que também tivemos algumas baixas aí nesta pandemia, por alguns segmentos de tecnologia, de hotelaria, por exemplo, que foram prejudicados por isso, a gente sempre tem vaga de tecnologia, é muito raro não ter vaga ali ao longo do caminho. Então, acho que um livro muito bacana, que eu até não tenho aqui, eu li há alguns anos, eu sempre uso como referência, é o Startup Enxuta. Em inglês é Lean Startup, né, do Eric Rice, Startup Enxuta. Esse é um livro perfeito para começar a entender esses modelos de startups, os modelos ágeis, o modelo de MVP, que é o produto mínimo viável. Eu não tenho que construir uma Ferrari para vendê-la, mas eu vou construir um skate, depois eu vendo um pouco dele, construir um patinete, construir uma bicicleta e vou evoluindo. O produto mínimo viável realmente é tudo a ver com startup. Então o Startup Enxuta é muito bacana. Eu consideraria um conteúdo muito bacana para entrar por ali. Até um ponto que a gente vai falar depois, com calma e tal, mas eu vou até puxar agora, porque é muito importante, a questão do LinkedIn, né? Tu deixar no LinkedIn ativo, atualizar o LinkedIn, publicar no LinkedIn, ser uma pessoa ativa no LinkedIn para conseguir atrair os RHs, os recursos humanos, a galera que trabalha em recrutamento em startup. Esse povo tá no LinkedIn, cara. Esse povo não tá mais como moda antiga. Pô, eu recebi currículos 1000 aqui, estou imprimindo os currículos e vou deixar numa gaveta aqui. Cara, isso daí não existe em startup. Né? Mal a gente imprime coisa lá, sabe? É raro ter uma impressora, claro, né? O time de ADM ali faz muita coisa ainda imprimindo, mas de resto, vendas, sucesso do cliente, marketing, não trabalha com folha para lugar nenhum. Então, o povo está no LinkedIn. O povo está vendo perfis e descobrindo perfis no LinkedIn, sim. Então, acho que é essencial para essa galera que está pensando nesse caso é passar um tempo no LinkedIn mesmo, fazendo isso acontecer, né? Acho que seria um ponto bacana. Mas e de dia a dia, de startup, dia a dia é uma loucura. O dia a dia é muito bacana, é muita coisa ao mesmo tempo. É muita gente fazendo reunião ao mesmo tempo, é um crescimento muito grande e a gente tem que sempre estar ligado nas coisas que estão acontecendo, né?
Tem um exemplo muito bom para isso, até falando sobre um pouco sobre essas características de um bom startupeiro e etc., a questão de não ficar para trás. Eu lembro sempre em startups que eu trabalhei, em startups de early stage, ou seja, startups antes do investimento semente, né, que estavam começando aquela coisa, tu fazia uma reunião com o time inteiro, tinham 15 pessoas na sala, o time inteiro eram 15 pessoas ali mesmo e tal. Então era uma coisa mais, uma comunicação mais tranquila, etc. E já trabalhei em startups que já passaram de rodadas de série B, né, por exemplo. Então hoje em dia também na Active Campaign funciona mais ou menos assim, muito maior, 500, 600 pessoas. Um produto já formado há anos, a venda mais previsível que era, e aí vai. Agora, um ponto é, muitas pessoas, por não se adaptarem a esse crescimento tão acelerado, são ótimas pessoas para a startup quando a startup está com 10 pessoas, vamos pegar como esse exemplo. Pô, essa pessoa era um altos vendedor quando tinha 10 pessoas, etc. A startup vai crescendo, vai evoluindo, com 100 pessoas, não é mais a mesma onda que ele vai surfar. A onda é outra, cara. Pô, surfou todas as ondas lá, pegou todas daquela época, o cara mandava bem, batia sua meta, era uma pessoa assim, muito boa para startup. Passou esse tempo, já é outra onda que está entrando. Se você não se adaptar para surfar essa onda, não importa o que você fez há um ano atrás por lá, entendeu? Tu não vai estar conseguindo atingir resultado e fazer o negócio acontecer. Então esse é o ponto, né? Não dá para ficar muito parado esperando a coisa acontecer, reativo. Essa proatividade é um outro ponto bem importante, assim, característico, desde até do processo seletivo até a entrada de uma pessoa numa startup. Legal, coisa linda. Dá uma respirada aí, Luiz. Cumprimentar Boa. a turma, né? O Geraldo apareceu, o Adriano, a Morgana, o Back to Work, é verdade, a Carol, a Marcela Medeiros, a nossa amiga, o Marcos mandou um abraço para os feras, teve aqui o Thiago Chaves também, do Feras, parabéns, valeu, meu irmão Rafael Schlickman, professor lá da Universidade Federal de Santa Catarina, o nosso amigo Arturo Tuto disse que realmente é o livro do Adam Gray, aquele livro tudo publicado, né? Boa. Tem uma pergunta aqui do Fernando Luca, que é o meu primo, que mora lá em São Paulo, é paulista. Ele pergunta qual é o papel da incubadora, o que ela ganha? Perfeito, perfeito. Esse ponto a gente tem até a própria incubadora Celta aqui em Florianópolis, né? Ela é muito relevante para isso. Normalmente ela tem um apoio, por exemplo, do governo em si, para conseguir fazer a um custo um pouco menor esse crescimento de dentro de startups, como a sala realmente, a utilização daqueles materiais. Então é muito mais barato para uma startup e valioso você alugar uma sala dentro de uma incubadora. Às vezes, não é a sala mais bonita do mundo, não é mais bem localizado, sei lá, X coisas assim, mas é melhor do que você estar perdido num prédio, sei lá, pega um prédio comercial aqui no centro, que não tem nenhuma startup, certo? Tem um monte de clínica para isso, para aquilo, escola de advocacia, etc. Tu fica perdido como a única startup daquele lugar, né? E pagando um preço muito maior para ter a sua sala ou até para expandir. Depois o time vai crescendo, chegam rodadas de investimento, para quem vai querer investimento realmente para trabalhar, tu fica muito mais perdido. Então, tem lados muito bacanas para se entrar lá. E dependendo da incubadora, né? Tem incubadoras que simplesmente são, como eu falei, apoiadas pelo governo. Isso é um negócio que não se entra com nenhum equity ali com parte na startup. Tem outras que fazem acordos específicos e ficam com uma parcela, né? Ou com opções para se trabalhar dentro do que a startup tem. Isso depende completamente de incubadora para incubadora, né? Se eu não me engano, o Celta aqui, ele faz esse trabalho, mas com apoio Sebrae, apoio do governo. Não lembro se eles entram com parte dentro da startup especificamente. E é mais ou menos isso. E o outro ponto de ecossistema. Tu trabalha, tu está com um problemaço em vendas. Estou com um problema absurdo para trabalhar aqui com vendas, etc. Mas o cara do corredor, do outro lado do corredor ali, é daquela startup X, que também trabalha no modelo X que a gente trabalha, e ele já passou por isso. Eu vou lá e marco um café com ele, marco um almoço com ele de forma facilitada e aí vai. Então, cara, se eu fosse, né, criar uma startup agora, eu iria correndo para uma incubadora, com certeza, ou no mínimo trabalhar dentro de uma associação, da CAT, por exemplo, do Impact Hub, do Coworking, aonde esse povo está do meu lado, e não pessoas que não têm muito a acrescentar, nem vice-versa, entendeu? Às vezes, dentro do próprio ecossistema que tu falou, tu pode encontrar a tua solução, né? Às vezes a gente se desespera e tá do nosso lado, tá no grama do vizinho, vamos dizer assim, né, Luiz? Exato, exatamente. Muitos eventos, muitos meetups, né, que são eventos aí com palestrinhas e trocas. A troca é fundamental. Como tu tinha falado, a troca é fundamental, né? Então, sempre é importante estar participando de eventos
até depois eu queria te perguntar, né, porque como a gente está no período de pandemia, ficou um pouco complicado na parte de, né, pessoal, né, porque Florianópolis está com um festival de eventos maravilhosos, mas eu tenho certeza que eles estão se reinventando, né, e fazendo eventos virtuais, vamos dizer assim, remotos. Depois, se tiver alguma dica, se tem alguma coisa aí surgindo, se já está surgindo, tu dá um toque para a galera. Agora pode ficar à vontade aí também. Boa, legal. Eu acho que tem um ponto, assim, tem muitos eventos famosos aqui na ilha, o evento do Sebrae, que é o Startup SC Summit lá no norte da ilha, o próprio RD Summit da Resultados Digitais aqui na Nego Querido, ali no centro de eventos, né, no Centro-Sul, e tantos outros eventos específicos, mais nichados, gerais, esse mundo de Customer Success, por exemplo, a gente tem o CS Day lá em São Paulo, tem eventos ótimos no Cubo do Itaú, que é um outro incubadora, né, muito legal, o nome Cubo, né, é do Itaú mesmo, porra, é um lugar incrível lá em São Paulo, comparado com a nossa Kátia aqui, com o nosso Espaço Primavera, e aí vai. Então tem eventos ótimos que não vão acontecer, né, porque não é que nem assim, como a gente até achava, tá rolando a pandemia, vai existir um RD Summit virtual. Não, o RD Summit, ele tem a experiência do ao vivo, né, a empresa pode fazer diversas lives específicas, diversas palestras e coisas para lembrar e de repente para celebrar a data e não sei o quê, mas não é o RD Summit virtual. Então, esse mercado de eventos ele foi sim um dos prejudicados específicos ali. A gente pode fazer diversas lives, mas aquela coisa de estar ali ainda é uma experiência diferente, né, pra gente. Então, tem muita coisa que ficou pelo caminho. Então, hoje a gente está vendo muitos cursos online bacanas, muitos cursos legais, mas eu sempre lembro pra galera, cara, a maioria das coisas que você precisa saber ou se inteirar tá no YouTube, cara. Tá no YouTube gratuito ali. Quero saber como é que é uma startup. Bota ali, startup enxuta resenha do livro. Vê 5 resenhas do livro no YouTube. A maioria das coisas estão tudo lá. Né? Podcasts ótimos hoje em dia sobre startups. Tem um podcast chamado Astela Playbook, que é da Astela Investimentos, da Astela com 2 L's, o do Dantas lá da Vind, como é que era o nome? O Like a Boss, né? Como um chefe, Like a Boss, outro podcast incrível sobre CEOs, empreendedorismo e etc. A gente tem o Customer Success Lab, que é sobre sucesso do cliente. O podcast também está no Spotify. Então, tem muito conteúdo bom, né? Muito conteúdo bom para quem é leigo aí, quer perguntar alguma coisa. Pergunta que o Google vai te dar conteúdo bom com certeza, né? Mas os eventos presenciais voltam ano que vem com tudo. Assim seja. Aliás, pessoal, aproveitem o Google Lui, né? Que pode... Aproveitem, façam perguntas ali na caixinha de perguntas que está ali abaixo. O Fernando, né, que mora em São Paulo, ele disse que o Cubo fica na frente do trabalho dele. Entrou a minha amiga Simone César, Lui. A Simone estudou comigo na época do colégio e ela trabalha no Facebook, nos Estados Unidos. Então, eu até em breve vou fazer uma live com ela, mas vou ter que fazer no Facebook, né? Para falar um pouco dessa experiência, né? Uma manezinha, né? Tendo essa experiência, né? Essa troca também. Eu acho que é muito importante, né? Para as pessoas que querem começar, né? Para quem já está no meio e ter experiência lá, nas gringas, vamos dizer assim, né? Vivendo na prática com quem, né? Iniciou, né? Todo esse processo. Um abraço para a Simone ali. Ó, ela botou aqui. Boa. Pode ser aqui. O Instagram é nosso também. Isso. Vocês dominaram o mundo, né, Simone? Não, mas a gente vai marcar em breve, com certeza, uma conversa que é muito bom para falar sobre esse assunto tão instigante, né? Mas eu quero insistir novamente nesse ponto, né, de quem está iniciando, né? Tem muitas pessoas com muitas ideias. Eu converso com muitos amigos, assim, pessoas conhecidas, que falam, pô, cara, eu tô com uma ideia muito legal, cara, mas eu não sei por onde começar, né? Será que eu começo sozinho? Preciso, será, chamar uma pessoa que fala a mesma língua minha para ser meu sócio? Como que começa isso, Rui? Como é que a pessoa quer iniciar nesse meio? Qual o start, de fato, que ela precisa para bater o pontapé inicial? Bom, eu acho que são 2 pontos diferentes em geral, né? Por exemplo, a pessoa que fala, eu quero empreender. Eu tenho uma ideia, tenho uma solução, quero validar, quero construir, por exemplo, um produto com tecnologia, etc, etc. Esse é um lado. O outro lado é uma pessoa que quer trabalhar em startups,
Você aqui começar como um peão aqui dentro de startups, começar lá de baixo, realmente do zero, né? Fazendo serviços, às vezes vendas, sucesso do cliente, como eu falei, marketing, vai entrar numa área que seja mais legal, mas você vai começar do zero, lá de baixo, é primeiro setor do mais júnior, mesmo com anos de experiência em outros mercados, às vezes você começa lá de baixo e faz parte também, né? Agora, no caso de empreendedores, pessoas que têm uma ideia muito boa, eu sinceramente, hoje em dia, depois de ver muito, eu dou muita mentoria para startups early stage, essas que estão antes do estágio de semente, ou já passaram por aceleradora, né? Principalmente a aceleradora WOW, que fica lá em Porto Alegre, né? Grandes parceiros, gosto muito deles, sou mentor da WOW hoje em dia. E assim, eu sinto muito um ponto de founders, que é o seguinte, se o founder, se esse fundador não, sei lá, se não for perder o timing também, né? O tempo para fazer essa ideia, executar essa ideia, eu convido todas essas pessoas a trabalharem em startups. É muito bom você falar, cara, eu vou passar 1 ano, vou passar 2 anos dentro de uma startup aqui que faz muito sentido, porque eu também tenho um modelo de econômico parecido. É recorrência, é assinatura, é SaaS, é marketplace, é um e-commerce. Tu consegue entender muito mais esse mundo, porque é muito mais difícil. Pode ler muitos livros ao longo do caminho. É difícil, cara. Você sacar as coisas, nunca tendo pisado numa startup e empreendendo pela primeira vez. Não é impossível, de maneira alguma. Tem muito cara que é muito bom para fazer isso. Mas, assim, empreendedores um pouco mais maduros, que essa segunda ou terceira onda de empreendedorismo brasileiro agora está começando, ela já está tendo muitos caras assim, né? Caras que têm uma noção maior sobre a coisa em geral. Então, para pessoas que querem empreender, se tem tempo, né? Façam, por exemplo, está na faculdade, faz estágio numa startup, começa, pergunta, seja a pessoa mais perguntadora, né? E curiosa ao longo do caminho para aprender muito antes de fazer o negócio acontecer. E para pessoas que estão falando, tá, cara, já fiz os experimentos, já li bastante coisa, já trabalhei em startup, eu realmente quero empreender agora, quero me especializar nisso. Eu acredito que essas funções de founder são funções complementares. Esse é o X da questão. Então, por exemplo, eu sou um founder, eu sou desenvolvedor. Eu vou trabalhar com um produto. O que é o cara complementar? Normalmente o cara de vendas, sabe? A gente viu o Steve Jobs, o Steve Woz, né, o Wozniak, os dois eram muito complementares. O Jobs, enfim, também sabia desenvolver, programar e etc. Mas ele é um grande vendedor. E o Woz era um cara mais tímido para dentro, né? O Poder dos Quietos, tem um livro muito bom também, O Poder dos Quietos. Ele era um quieto, mas tinha um poder muito grande, né? Que fazia toda a infraestrutura necessária, tudo que era necessário para o negócio acontecer. Então, se eu fosse desenvolvedor, chamaria um vendedor. Se eu fosse vendedor, mas não sei botar a mão em código, chamaria um founder desenvolvedor, com certeza, para comprar um sonho comigo e o negócio ir acontecendo, tá? Só para dar o gancho ali que tu tá, a gente não perder essa conversa, que é muito interessante. Ou seja, tu tá resumindo aí nessa parte, às vezes tu tem uma qualificação, não digo nem qualificação, tu tens o dom para um segmento, o outro tem um dom para o outro segmento, e as duas se encaixam. Então tu não precisa, às vezes, eu tenho que saber de tecnologia. Não, porque isso aí abrange muitos segmentos. Então, às vezes, um complementa o outro, é mais ou menos isso. Perfeito, eu acredito que assim, em questões de segmentos de mercado, exemplo, eu vou fazer uma startup voltada ao mercado de educação, homeschooling agora, que as crianças estão tendo aula em casa e alguns países vão adotar, sei lá. Se eu não sei absolutamente nada sobre educação, não sei nada sobre homeschooling, não sei nada sobre pontos fortes e fracos, nunca trabalhei com educação na vida, etc. E essa é uma ideia que eu tive porque eu vi o jornal no dia e tive essa ideia do nada. Cara, vai ser mais difícil. Ou tu tem bons contatos e vai fazer boas conversas durante um longo período de tempo para saber um pouco mais, ou tu é um estranho no ninho e não vai saber nada. Ou tu pega um sócio que sabe, como eu falei. Então, pelo menos uma das pessoas que vai iniciar, conhecer o mercado, o chão que está pisando, né? Exemplo na Movidesk que eu trabalhei. O CEO trabalhou muitos anos com Service Desk, 15 anos implementando o Service Desk nos clientes e falou, tem esse gap aqui, essas coisas que não estão dando certo, normalmente nenhum Service Desk tem isso e eu vou criar o meu. O cara tinha 15 anos implementando, quer mais que isso? O cara vivia isso. Então, pelo menos um dos dois, um dos três, um dos quatro, um dos 5 founders entenderem sobre o segmento que eles estão pisando, onde eles estão se aventurando, é fundamental. Agora, como tu falou, né? O vendedor e o cara de produto, eles têm essa questão muito complementar nesse começo. Customer Success, sucesso do cliente, depois você vai se preocupar um pouco mais. No começo é vendas e produto, cara. O investidor seed, semente, é vendas e produto, é o principal ponto, né? Como é que você está vendendo? Isso para pessoas, não para sua mãe, sua avó, mas para pessoas estranhas, como a gente costuma falar, né? Para fazer o negócio acontecer. Então esse é o principal ponto. O vendedor e o cara de produto são os dois principais.
Perfeito, perfeito. A Bruna é a seguinte, já tinha comentado, ela botou aprendendo muito, adorei, parabéns, guris. Um beijo, Boa. Bruna, obrigado aí por estar aqui nos acompanhando até agora. O nosso querido o Neto também está aqui, um abraço para o Neto. O nosso amigo bagaceiro colorado, primeiro passo é fazer o curso Back to Work. Depois eu quero que você fale um pouco mais, ele está insistindo, de fato, né, eu não tenho tanto conhecimento. É. Então, o Glauber, nosso querido amigo, Encontro das Feras, enfim. O pessoal manda pergunta aí, temos ainda aí mais uns 20 minutos, uns 15, 20 minutos. A Michelle Curren, ela que também é uma baita empreendedora, né, na área de eventos, juntamente com o Thiago, fazendo um trabalho belíssimo. Então, nessa dificuldade, né, da pandemia, mas as coisas vão passar com certeza. Antes da live, eu abri uma caixinha de perguntas e veio perguntas. O Felipe Amorim de Andrade, ele perguntou: precisa ter um CNPJ para comercializar meus produtos e serviços? Pergunta meio específica, mas não sei se tu consegue... Aí que tá. Eu não sei se os produtos, enfim, se o produto dele está falando, por exemplo, de uma consultoria, alguma coisa assim, ou um software específico que ele tenha por ali. Se for uma consultoria, uma venda de alguma indicação, qualquer venda específica que a gente está vendo muito no mercado hoje em dia, o MEI, enfim, temos uma facilidade grande hoje em dia aí, ele tá funcionando. Eu faço... Tem um setor, um curso que eu estava lançando ali de Customer Success mesmo. A gente fez parcerias para indicações e para trabalhar com essa comissão que eu ganhava pelo curso em si, abrir um mês já foi o suficiente. Então tem que saber exatamente o que ele está falando como produto e etc. Se for mais robusto, um software com todo o seu termo e um contrato muito mais robusto do que simplesmente isso, eu acredito que o CNPJ seria mais indicado por vários pontos legais, assim. Mas uma consultoria tranquila, um mês já basta. Entendi. Um abraço para o Newton Farias, ele disse que tem CNPJ e pode cancelar ele hoje sem pagar tributos. Aí o Newton Farias. Tem uma pergunta também do Vilberto Assunção, ele pergunta: qual é a melhor estrutura para criar minha empresa? Preciso ter sócios? Eu até te falei um pouco antes ali, mas o que tu indica aí? Melhor estrutura. Legal. Perfeito. Eu acredito que, se a gente está falando de startup, como eu falei, né, uma empresa que quer crescer rapidamente, com um custo baixo, escalando, né, trabalhando no modelo exponencial, isso é um tipo de empresa específica. Eu acredito que um sócio sócios, ou um sócio pelo menos, seja um ponto muito importante para o empreendedor não ficar solitário, né? Ele ficar solitário nas suas questões e tal, e poder contar com gente realmente. Como eu falei, o vendedor, o hustler, o cara que está indo lá para a guerra e tal, e o cara mais por trás dos bastidores, que vai ficar com o código, com a tecnologia, é uma dupla muito boa que eu considero. Mas a gente tem muito empreendedor solo, tá? A gente vê muito empreendedor solo, caras de sucesso mesmo, que conseguem montar times incríveis ali embaixo, fazer contratações boas e tá trabalhando até no modelo de equity, de repente pessoas que são grandes líderes, C-level, CFO, CTO, todas essas questões. O cara tá com uma parte da empresa também, ou um modelo de ações específicas que pode ser trabalhado no longo prazo. Não tem resposta específica para isso. Eu gosto, e nas startups que como é que eu vou dizer, que eu mais mentoro, a gente vê um time de 2, 3 founders normalmente. Mas o founder da empresa que eu trabalho, da Active Campaign, o Jason, desde 2003 founder, é só ele. Né? Então não tem certo e errado, tá, gente? Não tem certo e errado. Uma pergunta até porque eu ouço muito, as pessoas acham, vou entrar no meio da tecnologia, vou entrar no startup, e vou ganhar dinheiro, vou ficar rico. É uma coisa muito relativa, né? Muito relativa, né? Porque, como tu mesmo falou, existem startups que começam e que não decola. Essas pessoas que, vamos lá, sonham em ganhar dinheiro, né? De uma hora para outra, né? Enfim, às vezes, de fato, a coisa engrena e eu tenho amigos, né, que trabalharam nisso e se deram bem, vamos dizer assim, né, por sua competência e por mercado também. O mercado te oportuniza e, né, às vezes tu acerta na mosca. Mas essas pessoas que trabalham né, enfim, dinheiro, o que tu diz em relação a isso? Legal, eu acho que
tem assim, fácil nunca é, sinceramente, sabe? Essa coisa de atalho, a galera, às vezes, tem uma palavrinha que eu gosto muito, que é facilidade versus felicidade, sabe? A facilidade, aquele ponto do, porra, vou ganhar dinheiro fácil, vou trabalhar com XYZ, esse cara tá me prometendo ganhar dinheiro fácil. Isso tudo é uma roubada sem fim, cara. É 1% da galera que tenta fazer uma loucura dessa e consegue. Então, a felicidade, por outro lado, é muito mais trabalhosa em si. Então, pô, tu quer crescer em startup, dá para crescer rápido. Dá para tu começar a evoluir pontos salariais e tão rápido, desde que tu bata a meta. Desde que tu bata a tua meta, desde que tu seja uma pessoa fora da caixa, desde que tu vá crescendo ao longo do caminho, desperte às vezes a atenção de outra startup que possa estar de olho e precisando de alguém com o seu perfil. Então o negócio é essa loucura em si. Para os acomodados, para quem só quer estar lá por dinheiro, etc., não acredita nem no produto que a empresa vende, não acredita em nada que está fazendo, não tem um propósito atrelado a isso, cara, pô, com certeza essa pessoa não vai durar ali dentro nos primeiro mês, segundo mês, terceiro mês de casa, já vai achar, pô, que coisa chata, né? É muita coisa ao mesmo tempo. E não vai crescer por consequência, né? Então, acredito que, cara, quem quer entrar com sangue nos olhos, vontade de aprender, abertura, saber que vai trabalhar com um time diverso, né? Muita gente de todas as cores, raças, opções sexuais, partes do país, pessoas completamente diferentes. Estar aberto ao novo, cara, é a coisa mais importante aí realmente, querer aprender. Essas pessoas vão se adaptando, vão batendo as suas metas e vão crescendo por consequência. Então é hard work, assim, é trabalho à beça para crescer realmente. E por consequência, né, o ponto salarial vem por consequência de tudo isso, né? Ele simplesmente não é o meio ali, ele vai acontecer por consequência disso que a gente falou. Bom, Luiz, a gente falou, né, lá no início, Floripa, Ilha do Silício. Agora, como é que está o mercado em Florianópolis na questão de tecnologia, né? Até para quem tem interesse em conhecer, ir atrás, buscar conhecimento, como é que está o mercado, contratações que tu está acompanhando aí, como é que está? Claro, teve a pandemia, teve algumas quedas, mas teve crescimento também. Como é que está o mercado em Florianópolis, principalmente? Cara, tá ótimo, a gente tem muita vaga. Então, como eu falei, alguns setores de tecnologia, né? Estou tecnologia para o setor hoteleiro, tecnologia para eventos. Claro, coisas que a gente vê, obviamente, né, que pela pandemia as coisas aconteceram e tivemos algumas dificuldades. Demissões em massa em algumas startups, acontece, cara, é empresa como qualquer outra empresa, né? Faz parte, às vezes esse negócio não estava previsto e etc. Mesmo assim, muitas vagas dentro de startups. Nunca parou assim, ninguém de tecnologia está contratando no momento e tal. Então, temos muitas vagas, sempre tivemos muitas vagas e até pessoas de uma startup que eu já trabalhei, né, um tempo atrás, mais ou menos 25, 30 pessoas saíram, foram demitidas. Cara, eu não conheço uma que hoje, depois de 2, 3 meses, estejam sem emprego, ou pelo menos sem um projeto para trabalhar. Alguns até aproveitaram para empreender, para fazer sua própria consultoria, etc. Então, todo mundo está realocado de algum momento, entendeu? Então, é o que eu falo. Não deixe para fazer sua rede de networking, essa rede de contatos que você tem, especialmente em startup, não deixe para fazer quando alguma coisa dá errado. Aí você tem menos contato, etc. Tem muita gente que eu conheço, cara, gente muito boa dentro do mercado, dentro do setor que eu trabalho, que perdeu também emprego por conta desses pontos todos, né? Com alto cargo de liderança lá em São Paulo, cara, pô, grana, sabe, salário alto, etc. Botou num grupo que a gente tem de pessoas que trabalharam numa startup em comum há um tempo atrás, botou isso daí num grupo, cara. Dias depois o cara estava em processo seletivo para ganhar uma vaga igual. Sinceramente, assim, é muito parecida na job, muito parecida em outros pontos. Então, isso é tudo, né? Networking, comunicação, contatos, doar muito para as pessoas é sempre bom, porque quando acontece uma coisa assim, a gente tem mais contato para fazer. Mas, LinkedIn, como eu falei antes, repetindo, tem muita vaga, a maioria das vagas estão lá. Dá para procurar fácil e entender quais vagas tem na região que você quer, da maneira que você quer. Dá para você mesmo pesquisar isso. Não é uma caixinha, não está escondido em um lugar. As vagas de tecnologia, né? O Google e o LinkedIn estão com tudo lá. Aliás, até eu li, eu não sei quando e aonde eu li, Luiz, existe até na área de TI, né? Eu vejo que tem muito mercado, só que não tem pessoa qualificada, né? É um segmento que cada vez mais cresce, eu digo mais especificamente o TI, né? Então, a questão da qualificação, ela é importante, né, Luiz? Sim, com certeza.
A gente tem alguns pontos específicos, vamos dizer, então muitas vezes desenvolvedores, né, programadores, às vezes é mais difícil de achar. Eu até trabalhei numa startup que fazia isso, né? Ajudava a galera a contratar desenvolvedores, que foi a Geek Hunter aqui em Florianópolis. Então a gente notava que era uma dificuldade muito grande, né, para achar o desenvolvedor qualificado e etc. E, cara, esse ponto da educação, sinceramente, para mim é uma incógnita ainda. Eu não tenho opinião formada falando assim, ó, tem que fazer faculdade. Daqui a nossos filhos vão ser caras ali que para trabalhar em setor como esse, se eles quiserem, eles têm que fazer. Eu não sei, cara. Eu juro que eu não sei essa resposta. Eu não sou radical a ponto de falar que não vai precisar mais. Alguns setores, né, desses aí, talvez. Mas se o cara é um desenvolvedor bom, ele faz cursos específicos em linguagens de programação específicas ali. O cara manda muito bem no que ele faz. Muitas vezes não precisa ficar 4 anos sentado, de repente, numa cadeira. Ou às vezes tendo greve e o cara não vai para aula 3, 4 meses, como aconteceu quando eu estava na federal ou qualquer coisa do tipo. Não levando em consideração motivos de greve, etc. Mas, cara, às vezes o cara para 3, 4 meses de estudar, cara. Sabe? Então eu não sei exatamente o futuro desse ponto de educação. Só sei que a educação é de quem ensinar a galera a fazer na prática. Isso é o X da questão. Se eu fosse empreendedor e um desenvolvedor desse, que fez 3 cursos profundos sobre desenvolvimento de uma linguagem específica e conseguisse matar a charada que eu preciso na minha empresa, eu não pediria um diploma. E um negócio que aí só o tempo vai nos dizer, cara. O Luiz Fontanella, ele pergunta, Renan, quando ele resolveu mudar de área, quais foram as medidas mínimas que ele tomou em relação à preparação dele para então tentar ingressar na área? Quais foram as principais? Boa pergunta. Boa. Show de bola. Eu acredito, cara, que o estudo absurdo no software, estudo na empresa, estudo dos founders, o que eles faziam, as entrevistas que tem de founders, eu procurei notícias sobre a empresa, fiquei enchendo o saco de quem já trabalhava lá, como esse meu amigo que eu falei. Então eu estudei absurdamente tudo para fazer um processo seletivo que eles falaram, cara, redondinho, bonitinho. Por quê? Eu tirei tempo. Que tempo? À noite, pô. De dia eu trabalhava. Então à noite, né, às vezes entrava um pouco na madrugada estudando absurdamente a coisa. Não tem erro, cara. Né, que se esforça um pouco a mais, tu tá na frente de um monte de cara preguiçoso lá que estão fazendo processo como qualquer coisa, entendeu? Então, essa proatividade a mais já faz uma diferença muito grande. Eu acho que esse é o ponto. Agora, entrando na startup, simplesmente como o skin in the game, que a gente fala bastante, né, cara? É lá, sujando a mão de lama, cara, que tu vai descobrindo e vai entendendo as coisas, vai aprendendo as coisas ao longo do caminho. Né? Acho que esse é o principal ponto. E querer aprender, né? Tem muita gente que entrava, não sabia nada, pô, mas não tem tanto interesse em aprender, essa pessoa saía logo mais. Então, esse querer aprender quando entrar, porque tu não vai conhecer nada, né? Questão de ser proativo, né? Isso. Com certeza. Essa proatividade. E até que a gente falou bastante aqui, o Bagaceiro tinha falado do Back to Work, etc. A gente fez um curso gratuito chamado Back to Work, né? Voltado a essa galera que está querendo reformar o LinkedIn, fazer um LinkedIn mais legal, mais proativo, se mandar melhor em processo seletivo também. Então a gente fez, eu e a Amanda, minha sócia aí, a gente não ganha um centavo com Back to Work, né? Mas a gente fez um curso juntos, gravamos aqui no estúdio engembrado em casa. É um curso gratuito para quem estivesse passando perrengue nessa pandemia aí com questões de emprego. Então, Back to Work tá lá, backtowork.com.br, tá lá, as aulas estão todas no YouTube, tem aula sobre LinkedIn, várias aulas sobre o processo seletivo, sobre essa proatividade, tá tudo lá. Se quiser conferir, pode entrar. Ô Luiz, até depois a gente já está indo perto do final para encerrar. Então, depois, quem tiver alguma dúvida, né, quer saber mais desse curso, depois pode seguir ali, né, Luiz? E mandar ali no DM, no privado, que tranquilo, pode ser? Ó, Amanda, com certeza. Só você botou coisa linda, já botou o site, obrigado, Amanda, obrigado também por estar nos assistindo. A última pergunta aqui que fez o nosso amigo, o Marcos, olha aqui a pergunta. Customer Success. E aí? Legal. Customer Success é sucesso do cliente. Então, é uma maneira da gente falar o pós-venda um pouco diferente do pós-venda antigo, né? Que a gente tinha normalmente grandes equipes de suporte ao cliente. Quando dá a cagada, o cliente liga, a gente atende e vai que vai. Então, um suporte meramente reativo. Customer Success é uma área de pós-vendas, normalmente, onde traz o sucesso do cliente como centro. Ou seja, vai trazer através de dados ações proativas para atender aquele cliente, entendeu? Então, o cliente deixou de logar, deixou de usar. Opa, cara, eu vi que há 2 dias você deixou de usar. Não espera o cara cancelar para isso. A gente já tem ações
proativas a partir desses pontos. Então, Customer Success, em resumo, é a metodologia proativa para o sucesso dos clientes. Uma coisa que as startups fazem bastante, especialmente para não ter um índice alto de cancelamento e crescer a base, expandir a base de clientes, que às vezes é muito mais barato que ficar vendendo para cliente novo. Mas também no CS Lab lá tem bastante conteúdo legal. Show de bola. Valeu. Tem ali o link, depois podem procurar o Lui também. Muitas pessoas têm essa dúvida também, não é dúvida, né, mas é um receio. Questão de faixa etária para entrar. Porque a gente vê a gurizada, a juventude, né, voando, vamos dizer assim. Mas tem pessoas de mais idade, vamos dizer assim, pessoas que estão começando, pessoas de meia idade. Não existe, né? É para todo mundo. Sim, com certeza. Eu acho que é para todo mundo. A gente vê as pessoas... Eu já contratei gente, assim, cara, de estagiário ali com, sei lá, muitas vezes 17 para 18 anos. Já fui líder de gente de mais de 45 anos, enquanto eu tinha 20 e poucos. Então, eu já vivi todos esses pontos, cara. Um ponto interessante da gurizada eles vêm sem vício nenhum. Eles não vêm com aquele negócio assim, ó, a gente vendia sempre assim, eu vendo há 15 anos software, aquele software on demand ali, eu vendia isso on-premise, que eu vendia ali, CD-ROM, adoidado, pra lá e pra cá, há anos eu tô em tecnologia, como é que essa gurizada quer me fazer não sei o quê? Tem um negócio de vício que tem que perder, tem que começar do zero em startup, é o que eu falo, né? Ter essa abertura para estar aprendendo, cara. Isso é um ponto importante para a velha guarda, realmente. E para a jovem guarda, digamos assim, para gerações Y, Z, etc., que estão vindo, é um ponto relacionado à constância dentro da carreira. Rotina. Esse é um ponto que é uma dificuldade maior, né? A pessoa tá ali 3 meses empolgado, sem eu precisar fazer grandes frufrus ali. Ela tá batendo meta porque ela tá batendo. Isso para a velha guarda é muito mais normal, que já passaram anos de carreira, do que o gurizão ali que vê uma coisinha errada, já acho que eu não vou sair, não tô mais afim. Entra numa crise absurda emocional por uma coisinha simples às vezes. Então, eu acho que o equilíbrio entre esses dois lados, esses dois pontos, é um negócio muito legal. Mas não tem limitação, cara. Se a pessoa mostra a vontade de aprender, etc. Tem até um filme muito bom, O Estagiário, com o De Niro, né? Que ele vai trabalhar como estagiário, né, na terceira idade, é muito bom. Vejam isso, que é um confronto de gerações muito legal. Show de bola. Galera, estamos já para encerrar nossa live, né? Eu acho que vai ter outras lives com o Lui, né? Se ele aceitar, né? Vai ser uma honra. O Gabriel Borba comentou a gente, o Marcos novamente, o bagaceiro está acompanhando desde o início, a Manuela entrou também, a doutora Souza, o treinador Eduardo. Galera, muito obrigado aí pela presença. O Luiz Fontanella, parabéns pela live, pela acessibilidade das informações e pelo tema. É isso aí, vamos contar mais sobre esse assunto. Luiz, faltando 3 minutinhos, eu quero te agradecer, né, do fundo do meu coração, primeiro pela nossa amizade, né, por ser um cara sempre parceiro aí em todos os momentos, e te desejar sempre sucesso e parabéns sempre pela tua didática, né, a forma que tu apresenta o teu trabalho, e estamos abertos aqui, o nosso projeto, Bate-Papo do Bem, está aberto aí para a gente conversar, e agora é só daqui para cima. Querido, um grande abraço e deixa o teu recado final aí para quem quer começar, enfim, e dar um abraço para quem esteja à vontade. Show de bola. Renan, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela amizade de sempre, né? Estamos junto aqui no jogo de futebol, no almoço, tomando aquela cervejinha, então obrigado pela parceria. Tem um projeto muito legal, realmente, foi uma honra participar aqui. E para a galera aí que está, enfim, vislumbrando novas áreas, estudem isso realmente, vão atrás, o YouTube tem muita coisa boa, podcasts muito bons, pode vir falar comigo também se for o caso, para eu indicar esses pontos, mas o mundo está aberto, né? Ninguém precisa seguir em uma rota linear, às vezes uma mudança de carreira é um negócio legal e quem entra em startup não se arrepende normalmente, graças a Deus Floripa tem muita coisa pra gente aí também. Beleza, gente? Qualquer coisa, só dá um toque, estamos aí. Show de bola, obrigado, Luiz. Agora eu quero descobrir quem é o bagaceiro colorado. Diego, um grande amigo. Um grande amigo de faculdade. É uma mentira, concordo com ele. O Arthur, parabéns, o Tuto, parabéns pela live, foi show. A Suzana, legal a live, parabéns, informações relevantes do Luiz, é verdade. Coisa linda, galera. Muito obrigado. E a gente volta a conversar mais uma vez aí no Bate-Papo do Bem. E, Luiz, tamo junto, meu irmão. Um abraço. Tamo junto. Valeu, galera. Até mais. Abração.